Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindas à sexta temporada do podcast Pílulas de Inovação do Vale. Eu sou a Renata Redd, estou aqui junto com outras voluntárias, né, do Grupo Mulheres do Brasil, Núcleo Vale do Silício, a Lígia D'Ambrosio, a Silvia Ribeira e a Tatiane Gaudiano. E nós estamos recebendo hoje aqui conosco a Cíntia Capasso, cofundadora da WeCat Tech Inovação em Educação, e que tem um projeto super inovador em ciência nas escolas, o projeto Micromundo. A Cíntia, ela é doutora em audiologia pela Central Michigan University e head da audiologia neonatal do Hospital Infantil da Stanford University. Oi, Cíntia, muito obrigada pela sua presença aqui no programa. Obrigada, Rê, pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês. Então, Cíntia, e eu gostaria de começar aqui a nossa entrevista pedindo para você nos contar um pouco sobre o projeto Micromundo e como que ele surgiu. Então, o projeto Micromundo é meu bebê, é lindo, super inovador e traz a possibilidade das crianças juntarem aquela teoria que está sendo explicada dentro de sala de aula para o cotidiano. Eles utilizam de todo esse conceito maker para ter essa experiência da iniciação científica, fazer as próprias lâminas, fazer uma coleta, amostras e fazer observação. Então, no final, cada criança com seu material observando o micro-universo. Como que isso é possível? Então, não sei se vocês, quando vocês pensam em microscópio, o que vem na cabeça de vocês? Um Ah, um microscópio de base, um básico. laboratório, né? Só que cada criança com seu microscópio, apesar disso ser uma possibilidade em poucas escolas do Brasil, não é uma realidade no Brasil inteiro e não é uma realidade aqui nos Estados Unidos tampouco, tá? Foldscope é um microscópio individual feito de papel sintético, super durável, leve. Eu carrego o meu para todo lugar que eu vou. E cada criança pode ter o seu, é acessível. Então, é a possibilidade de democratizar a ciência e levar a qualidade, educação de ponta para as escolas do Brasil. Eu sou apaixonada pelo projeto e encantada com os resultados que eu vejo de transformação nos professores e como os professores contam para mim dos alunos, da reação dos alunos, tá? Foi desenvolvido com três pilares super importantes, que são o material em si, que é premiado, é, teve reconhecimento da MIT Review, recentemente ganhou o prêmio do Golden Goose no verão do ano passado, e em 2019 foi considerado umas 10 maiores inovações que mudaram a humanidade pela MIT Review. Fantástico. E depois eu conto um pouquinho da história do Foldscope, porque ela é linda, e falar do projeto Micromundo é uma injustiça se eu não contar do Foldscope, tá? Mas voltando aos pilares, então tem um material, entendendo que os professores não necessariamente foram treinados nessa área, mas agora estão sendo expostos a essa possibilidade de levar a ciência mais a fundo para as crianças, nós temos então um livro de apoio que é específico para o Foldscope e das atividades. Então, se o professor não tiver nenhuma ideia do que fazer, eu te apresento um gatilho, tá? É injusto achar que também os professores não pegam esse gatilho e deslancham, tá? Porque eles fazem muito, são professores fantásticos, todos aqueles com quem eu tive contato da rede pública, né? Professores desde os mais jovens a professores de 60 anos, muitos anos de prática. Então, um outro conceito de achar que só os professores mais jovens vão aderir a uma inovação e vão se ajustar também é injusto, porque eles fazem miséria
e me ensinam demais só com aquele gatilho que eu dei, tá? E o último pilar, que é o mais importante de todos, é realmente o treinamento e acompanhamento dos professores, porque inovar não é fácil. É mais fácil ficar na sua zona de conforto. E aquilo que você faz bem, você termina o seu dia feliz, né? Inovar significa que você vai ter que passar por aquele processo de desconforto, de eu não sei o que eu estou fazendo, eu não estou bem preparado ainda naquilo que eu estou fazendo. E os fracassos, né? Você lida com todas as emoções do fracasso, do dois passos para trás, para até chegar a um conforto novamente. Então, eu falo que é os ups and downs da inovação. Pegando a minha Nossa, experiência. Desculpa, fala. não, é que eu já ia aqui você está falando muito sobre inovação. E inovação foi o que você fez, você inovou muito. E às vezes tem muita gente que tem muita dificuldade. Como inovar, né? Como surgiu? Aí eu já vou emendar uma pergunta aqui para você. Como você teve essa inspiração, né? Como você resolveu inovar? Então, é muito interessante, né? E eu assisti uma aula recentemente aqui na Stanford de mindfulness, e eles falam que uma sorte, né? Nossa, aquela pessoa teve sorte, ou caiu e tal. Não é bem isso daí. Eu acho que eu concordo e vou repetir para vocês que quando você está focado em fazer alguma coisa, sorte é aquilo que te aparece na periferia, sabe assim, no que aparece no teu campo visual, no lateral, você está aqui, você fala, opa, vou juntar isso daqui com o que eu estou fazendo. Então é mais ou menos isso. Como que eu conheci o Foldscope? Eu levei meus filhos, mais uma vez, né? Vocês contaram, sou audiologista na UTI do hospital e levei os meus filhos num dia de ciências da Stanford que chama BioX. É não é uma feira, tá? É um dia que os laboratórios da Stanford vai para o pátio, tem mesas e cheio de atividades para as crianças. Eles estão apresentando para crianças as pesquisas que estão acontecendo no laboratório de maneira palatável, né? Então, um exemplo, passou uma época no Instagram, eu vi por Instagram, uma bola de água comestível. Vocês chegaram a ver? Você viu, Tatiana? Então, era. Isso, eu vi. É uma que ela fica meio que no ar também, não é? Que ele fica, que você pega, é uma bola dura, né? Digamos assim, que você come. É, Aham. exatamente. É como se fosse uma bola. Ai, tome água. Aí você fala, poxa, você está numa maratona, você pegar aquilo lá e comer, você hidrata e não caiu um monte de água fora. Não, não, não sei, ou você tá. Mas a Stanford daquilo estava, na época, tentando desenvolver, e eu não sei como estão, porque eu não sigo a pesquisa, tá? Está tentando desenvolver uma película que é uma lente de contato que fica dissolvendo no olho, que seria um remédio, entendeu? Então, em vez de você pingar o colírio tantas vezes por dia, você põe aquela lente de contato e ela vai dissolvendo e liberando o remédio. Então, o que tinha para as crianças brincarem na BioX? A bolinha, né? Não comestível, mas tinha a bolinha para brincar, que era. E eles contavam um pouco, né? Dependendo da idade da criança ou do interesse dos pais. Então, tinha desde bolinha de sabão até robótica, microscopia digital, microscopia óptica e tudo mais. E eu olhei um moço ali, né? Falei, oi, e você? O que você é? E apontei assim, né? Ele falou microscópio. Bom, deixando a história curta, era o próprio inventor do microscópio que estava ali, bem no começo do Foldscope, já era uma empresa, e eu falei, nossa, não tem como você demonstrar? Ele falou, é isso, ó, pegou e mostrou, e eu me apaixonei. Eu falei, isso tem que estar na mão de criança. Isso tem que estar na mão de. Sabe quando eu falei, gente, isso tem que estar na mão de criança em escola, né? Eu vim de escola privilegiada, escola particular no Brasil, e nunca vi um microscópio na minha escola. Então, assim, eu vim de escola boa, eu sou de Maringá originalmente, eu sei que tem um monte de paranaense por aí, e
eu nunca vi um microscópio na escola. O que dirá cada criança com o seu microscópio podendo fazer pesquisa? Entendeu? E aí nós começamos, então, montamos a nossa startup, começamos o processo de levar para o Brasil e várias barreiras nós fomos enfrentando e a maior delas é o professor, né? Quando o gestor falava que máximo, o professor falava, mas o que eu vou fazer com isso? Então, você vai aproveitar a sua aula, não é uma aula de microscopia, é uma aula que você tem um maker dentro da sua aula. Exemplo, você está estudando polinização, vai observar pólen, vai observar a flor. Você está estudando flor, vai observar as partes. Você está discutindo preservação da natureza, vai olhar as folhas que tem estômato, que é uma estrutura que tem na folha, que faz as trocas gasosas, e você vai mostrar o porquê que é importante, é ali que eles estão trocando, né? A troca de oxigênio. Ou você, que eu acho lindo também, essas coisas que aparecem nas aulas com os professores, você está estudando diversidade, importância. Pólen, vocês sabiam que cada pólen tem um formato diferente? Eu não sabia. Assim, a minha ignorância não deixou que eu conhecesse isso daí. E é tão incrível você relacionar a beleza das flores, que são todas diferentes de cores e formatos e tudo mais, com a nossa diversidade, né? E como um jardim fica tão lindo quando todos nós pertencemos, né? Como todas as flores pertencem. Então, é tão rico trazer a ciência e o maker dentro do teu é, é, um, subjective, dentro do que você está discutindo. Tá me fugindo a palavra. Mas É dentro do tornar assunto que você visível, está né? discutindo. É tornar visível Tornar um assunto teórico. Exatamente. Então, e isso faz com que traga o interesse das crianças. As crianças saiam daquela discussão puramente teórica para poder discutir aquele assunto a partir de uma experiência, né? A partir do fazer. Isso é tão rico. A gente já sabe que a criança retém muito menos só no teórico e muito mais se ela tiver fazendo aquilo, né? Que é a diferença entre você assistir um vídeo no YouTube. Você não precisa observar o micromundo. Você pode assistir um vídeo no YouTube e ver a célula lá, mas a retenção é diferente. E o aprendizado do processo de realização, o processo científico, né, de iniciação científica é outra coisa do que o passivo de assistir um vídeo. E, Cíntia, você comentou bastante dessas barreiras, você já abriu para a gente falando das barreiras, né? É, que pena, né? Mas, enfim, como que você superou e ainda supera essas barreiras? Então, eu acho que as Ah, barreiras, elas são muitas. O Brasil é um país burocrático e eu entendo, apesar de morar fora do país há 20 anos, eu entendo os motivos de tanta burocracia para evitar a empresa fantasma, para evitar lavagem de dinheiro e tudo mais tal, mas sofre quem está tentando fazer alguma coisa e está tentando começar. E todos os incentivos que existem, não necessariamente eles estão disponíveis, e às vezes os preços são altos para você pagar por esses incentivos, né? uhum. Então, vamos lá. Por exemplo, coisas que encarecem o material só, que é o material importado. Por mais que tenham os benefícios tarifários por não existir um material similar no Brasil, ainda tem coisas que encarecem, por exemplo, a nossa loja virtual. Mas eu não posso ter depósito dentro da minha casa, mas eu tenho espaço, mas eu não posso ter nada que seja vendável dentro da minha casa. Aí, então, aluga um escritório, porque tem que ter um escritório virtual, se aluga um espaço de escritório que tem depósito, como é um alvará virtual e um escritório
que não tem venda física, também não pode ter lá. Então, você aluga um novo lugar, um novo espaço, só para ter o depósito ali, porque senão não tem condições de ter em outro lugar. Então, essas coisas são coisas que vão encarecendo o material, né? Todos os encargos trabalhistas encarecem um produto, porque quando você vende o produto, você tem que pagar tudo isso, né? Apesar de ter tido uma forma de economizar, né? Não tem. Então, o preço de um produto, ele tem que cobrir todos os gastos e depois ter o lucro para que seja viável. Então, esse é um. O outro são os interesses das pessoas, né, que mudam, especialmente na política. Você faz um trabalho, muda o secretário de educação, muda o interesse e volta para trás. Você apresenta o produto para alguém, faz todo um trabalho, o secretário amou, aí o Ministério Público fala não. Mas por que a sociedade precisa aprender ciência dessa forma? Não precisa. Então, assim, como que você é a pessoa que barra ou que decide como a ciência deve ser aprendida por questões políticas? Não é por nós não temos cientificamente dados de que o programa é bom. Entendeu? Então, essas são barreiras importantes de fazer alguma coisa. E eu não acho que as barreiras são do tipo não gosto de você ou não gosto do seu produto. Eu acho que, eu brinco que é máfia, não no mau sentido, mas é de ser fechado, protegido, um espaço protegido. A hora que você entra dentro daquela bolha, você é super bem-vinda. Mas aquele quebrar dessa barreira é difícil. E você fica patinando para fazer acontecer. Ah, legal. E assim, você mora, como você acabou de falar, você mora nos Estados Unidos já há 20 anos. Os seus Isso. outros parceiros, eles são americanos ou são brasileiros? Eu estou Retardado. sozinha na empresa. Eu estou Ah, sozinha na legal. empresa. Aham. Nós iniciamos, eu e mais uma pessoa, uma amiga daqui, que Aham. também é brasileira, também mora aqui, e nós temos uma equipe de suporte no Brasil, Ah, legal. E como tá? é que surgiu essa ideia de você aí trazer o produto para cá? Isso foi muito legal, né? Você pensar no seu país de origem, né? O Brasil, tudo. É muito interessante. Eu nunca tive essa questão de preciso doar ou voltar alguma coisa para o Brasil. Eu sempre, dentro da minha profissão, eu sempre me senti realizada como pessoa do que eu estava fazendo para o outro, tá? Então, ao final, eu acho que eu fiz um bem para o paciente, eu acho que eu fiz um bom aconselhamento de família, eu saio realizada pessoalmente, tá? Então, eu nunca tive essa angústia. Eu acho que o que apareceu naquele momento foi porque eu falei que ia contar a história do Foldscope, né? Que o Foldscope, ele começou com a tentativa de ajudar o diagnóstico da malária na Índia. Então, para fazer o diagnóstico dentro do laboratório, para Cash Lab, o Dr. Manu ele desenvolveu uma centrífuga de papel, que é de um brinquedo muito antigo, que é uma bola, então não sei se é da idade de todos vocês, acho que eu sou um pouco mais velha que vocês. E era uma bola assim, que passava um fio no meio e a gente ficava rodando e puxando sozinho. E puxando. E aquele lá rodava para um lado e rodava para o outro, e a gente passava horas Eu rodando uma lembro, bolinha. é da Você minha lembra? geração. Então, estamos juntas, tá? E disso daí, ele colocou, então, o paciente faz o exame naquele tubinho, não sei se vocês lembram de coleta um tubinho, coloca com durex bem macarrônico no papel e o próprio paciente fica sentado na sala de espera rodando aquilo lá e centrifugando o próprio sangue. Na malária, todos fica o plasma para um lado e as partes pesadas para o outro, que você centrifugou, né?
Na malária, tem uma partezinha entre essas duas partes, clarinha e vermelha, mais rosada, que é a contaminação. Então, visualmente, você tem um diagnóstico, mas faltava o diagnóstico microscópico. Então, chegavam nos laboratórios, numa continuação de doutorado de alguém daqui, fazendo pesquisa por lá, Dr. Manu Prakash é indiano, e qualquer estudante dele que tivesse ligado à pesquisa ia fazer com ele. Aí, chegando lá, encontravam microscópios quebrados. Vocês conseguem imaginar algum lugar no Brasil que o microscópio está quebrado? Ou então, tinha uma lâmpada queimada e não tinha como trocar a lâmpada. E aí, o Jim, que desenvolveu o Foldscope, passou a emprestar o microscópio da Stanford, que é parte do programa, você pode emprestar o material desde que tenha uma pesquisa por trás. Então, a Stanford libera esse material. Então, ele emprestava um microscópio de base, desse convencional, óptico, que precisa de uma fonte de luz, e levava para a Índia. Chegava lá, em alguns locais não tem energia elétrica. Vocês conseguem relacionar alguma coisa, algum lugar no Brasil onde o microscópio pode estar com a lâmpada queimada, o fio quebrado, mofado entre as lentes porque não deram manutenção, ou que não tem energia elétrica? Então, isso para mim, eu falava, gente, é muito no Brasil, isso tem que ir para o Brasil. Mas o Foldscope começou, então, com uma pegada muito na área da saúde, né? E o sucesso ali no diagnóstico dos laboratórios foi tão grande que ele passou a ir para a população ribeirinha para avaliar a água, o consumo de água para combater a diarreia. Gente, são muitos locais. Tudo bem, eu entendo que não é Curitiba, tão São Paulo super desenvolvido, Maringá, mas vamos para a periferia das cidades. Né? A gente não precisa ir para o super interior da cidadezinha do Paraná, Coutela. A gente tem isso em regiões dentro das próprias cidades grandes, né? E qual é a melhor maneira de você fazer com que a comunidade faça uso disso? Ensinando as crianças, que são os multiplicadores. E aí nós começamos, então, eu falei, gente, para ensinar tem que ensinar a criança. Na Índia eles faziam pré-Covid, tá? Eles faziam aquelas tendas enormes e ensinavam famílias inteiras, 100 pessoas ao mesmo tempo. Barreiras, lembrei que me perguntaram, o Covid foi uma barreira, porque nós começamos e 6 meses depois deu Covid. Eu cheguei no Brasil para fazer reuniões, na quinta-feira, às 10 da manhã, eu estava na casa da minha amiga. Cheguei no aeroporto de manhã, peguei trânsito em São Paulo, cheguei na casa da minha amiga às 10 da manhã. Tinha reunião sexta, sábado, segunda e terça eu ia fazer uma apresentação na Febrace, que é uma feira de ciências em São Paulo, e voltava para os Estados Unidos. Na quinta-feira à noite, todo mundo cancelou e o Brasil fechou com Covid em 2020, né? E eu peguei o avião com o Trump, que estava ameaçando fechar a Califórnia na época, eu peguei o avião e vim embora, né? E não teve feira, não teve nada, não teve reunião nenhuma. Então, realmente, eu só fiz um oi para uma amiga e tomei um café e voltei à noite. Né? Foi um café meio caro. Então, são outras barreiras. Mas os professores aprenderam a aprender online. Então, eles tiveram o conforto que eles não me recebam, nossa, Cíntia, oba, vamos todos inovar. Não. É todo mundo me recebendo com barreira. Mas eu não sei se eu vou conseguir usar. Ai, não, mas o que eu vou fazer com isso? Calma, vai dar certo, vamos lá, vamos começar. E aí você tem o primeiro encontro. O segundo, como nossos encontros são mensais, e eu sou uma facilitadora daquele grupo, são professores de escolas que não se encontram, são professores de escolas distintas, com realidades, mesmo estando no público, de realidades distintas, que estão conversando e dando dica uma para a outra. Exemplo, a professora da zona rural falou assim, que é uma escola com menos recursos, falou assim, vocês não usam o pátio para coletar material? É que meu pátio é lindo. As professoras que são do centro falaram, não, mas as crianças não vão ficar correndo. Ele falou, não, cada um está com o seu material, está todo mundo trabalhando e tentando
chegar a uma conclusão daquela pesquisa, com aquele objetivo. Olha que rico! Na aula seguinte, as professoras do centro começaram a utilizar o pátio da escola Que legal, para as sim. aulas. Isso é incrível. Na verdade, Cíntia, a pandemia foi um enabler, né, para você. Não foi meio uma barreira, porque com a questão do virtual, você pode fazer isso que você está falando agora, né? Então, ela foi uma Exatamente. facilitadora, em princípio uma barreira, É, mas ao longo do processo aí uma facilitadora, né? sim. Teve um atraso, na verdade. Ele Sim. foi a barreira, ele tardou o acontecimento, o início, né? O que também fez com que a gente pudesse pivotar os nossos conceitos, o projeto Micromundo e deixar redondinho do jeito que é hoje. Porque não só com os encontros virtuais, mas o professor tem o acesso a uma plataforma durante o ano inteiro que tem muitas dicas técnicas, né? Que eu não retomo a técnica, não é necessário retomar a técnica em absolutamente todo o encontro que eu tenho com eles, né? O encontro é um ambiente de discussão do fazer. O que deu certo, o que não deu, por quê, quais são as reclamações, vamos retomar. Está precisando? E tudo. Qual é o seu material? Eu falo, Cíntia, mas o que eu vou ver? Eu estou observando, eu estou discutindo alimentos, né? Então, sim, tem tantas coisas ricas para poder ver na diferença dos alimentos e os verdes com os vermelhos, ou laranja da cenoura, entendeu? São tantas coisas que a gente discute ali do fazer para a próxima aula, tá? Você também aprende, Mas, né, Cíntia, com isso. É super, interessante porque é uma troca. E o que que essas é. pessoas, o que que as pessoas, os professores, os alunos que são impactados pelo projeto, como que eles estão sentindo isso? Como que eles estão vendo esses impactos? Não, é incrível. Eu vejo muito o impacto dos professores e eles me contam dos alunos, tá? Olha que interessante. Teve uma sala de aula que os alunos estavam tão apaixonados pelo fazer, por poder pesquisar, olhar no microscópio, tudo, que eles falaram assim, professora, vamos fazer todo dia. Ela falou, não, todo dia a gente não pode, porque nós temos que cumprir o currículo, né, de matemática. Ele falou, não, então vamos fazer um acordo. Olha o início da negociação, e eu estou falando de crianças de quinto ano e quarto ano, tá? Se a gente se dedicar, terminar tudo durante o dia e sobrar meia hora, a gente pode full scope? Então, olha que legal, né? No final do programa, a gente solta uma pesquisa para as crianças. 87% das crianças falaram que são capazes de fazer uma pesquisa, levantar uma hipótese e terminar sozinhos. 87%. A gente tem 87% das crianças é, age appropriate, que seria que estejam adequados para a idade em matemática e leitura escrita, né? São 87% das crianças da sala dizendo que eles são capazes de fazer individualmente. Outra coisa bacana, conectar, né, os alunos, que eu acho que isso a gente precisa lembrar e retomar e trazer isso para a sala de aula, porque na sala de aula a gente ainda tem aquele modelo tradicional e antigo, e isso faz parte da vida deles, tá? E ele tem que ser algo além da dancinha do TikTok ou de ver alguma coisa que não leva nada, não acrescenta em nada. Divertido, não estou falando para todo mundo banir, tá? Super divertido, distrai, tudo mais, mas é um entretenimento, né? Tá na hora da gente trazer isso como uma fonte de pesquisa. O que eu posso fazer com isso? Como eu posso dividir os meus achados? Como é a melhor maneira de eu expor o que eu encontrei? Nós soltamos dentro desse questionário, uma das perguntas é assim,
E se você não dividir com as pessoas o que você encontrou, o que você acha que acontece? E eu não sei se eu vou encontrar aqui, mas eles falam, alguns falaram, é uma pena, alguns falaram, não sei o que acontece. E teve gente que falou, se eu não dividir, o mundo não vai para frente. Olha que incrível! Crianças já dizendo que quando eu faço uma pesquisa, o meu achado, eu preciso compartilhar com a comunidade, né? Isso é incrível, eu acho que quando a gente começa não, tenho certeza, quando a gente começa a lapidar desde o quarto ano essas crianças para um conceito maker, né? Para essa coisa de mão na massa, o fazer, você entra mais velho numa robótica com o raciocínio voltado a isso já, que você tem esse hands-on, né? Diferente de você ter as crianças somente no teórico, com pouquíssimo aproveitamento prático, cansado, desgastado cada vez mais, com talentos não necessariamente sendo valorizados, né? A gente está mais ou menos todo mundo no caixotinho e todo mundo acompanha. Não que que a minha visão é que todo mundo vai ser cientista, tá? Ou todo mundo vai ser biólogo. Não vai, como nem todo mundo vai ser matemático, nem todo mundo vai ser poeta. Mas eles precisam descobrir maneiras de aplicar as coisas que eles aprendem, né? É uma maneira de aplicar o que eles aprendem. E o É professor. o sentido prático da coisa, né? Claro. E como eu falei que eu sou desse tamanhozinho, ó, a Lígia falou para mudar o mindset. Exatamente, né? E como eu sou realmente só um pedacinho dentro desse mundo, né, dos professores, eles criam e toda a interdisciplinaridade que a gente tem no livro também, questões finalizadoras, que são um gatilho. Professores que falou, bom, agora nós vamos fazer uma redação sobre o que vocês fizeram. Vamos fazer sobre o micromundo, vamos fazer sobre a análise de vocês, entendeu? Vamos fazer a parte de artes, mais uma conexão. Então, vamos fazer toda essa parte dos desenhos e apresentação daquilo que vocês fizeram, né? Sim, Lígia, eu quero uma escola só maker, dá vontade de voltar a estudar. A gente que estudou de uma outra forma, você fala, Sim, puxa, vamos valorizar. São talentos que a gente. Todo mundo tem talento e todo mundo é criativo, né? Quais são os seus? Talvez, assim, eu tenho 3 filhos. Eu tenho um super maker, meu filho. Eu tenho uma menina que eu posso dar o melhor laboratório do planeta que ela não pisa ali. E ela gosta da política, gosta de história, gosta de ética, gosta de não sei o que lá, debate. Eu falo, filha, pelo amor de Deus, dá um tempo no debater, né? Não precisamos falar tanto, não. Né? A mamãe já falou não, não precisa, né? O discurso continua sendo não. Então, isso é diferente. muito interessante. Mas se não tiver a exposição, você nunca sabe qual talento você pode aprimorar, E né? também, né, Cíntia, permitir o erro, né? Que é o que se fala muito Claro, em culturas ágeis e tudo mais, mas de fato, né, os professores estão com esse espírito de permitir o erro? Ainda não, né? Então tem um longo caminho aí pela frente. E o porque a maker nossa envolve isso, avaliação não permite o erro. Como né? É, avaliamos as crianças não permite o erro. Como avaliamos os professores não permite o erro. Né? A avaliação dos professores também, porque eles estão sendo avaliados de acordo com o resultado. Então, o maker, você tem toda a razão. É isso aí. O é. maker permite isso, porque não é um erro, é só um passo, um novo passo, não é um erro. Você deu um passo, não deu certo, você faz a curva, não deu, você volta de novo e você começa a discutir sobre aquilo. Eu acho interessante que Mitchell Resnick sempre fala que a criatividade ela não é um processo isolado, não é você criando alguma coisa, é coletivo. Você usa coisa daqui, você usa coisa que foi criada ali, você discute com as pessoas e aquilo surge alguma outra coisa,
E erro é né? aprendizado, né? A gente tem que ter o erro assim, peraí, falhamos aqui, mas o que que eu posso tirar daqui para melhorar? Onde é que eu vou melhorar? Eu acredito que talvez, pelo que a gente vê aqui no Brasil, exista um pouco, como você falou no começo, a zona de conforto, né? Mas está tudo tão bom desse jeito, até pensar em mudar, até então fazer com que o cérebro crie uma nova trilha neural, que eu sempre falo muito isso, né? Leva um pouco de desgaste, né, de gasto de energia, e às vezes as pessoas querem ficar. E a gente vê nas crianças que elas estão, se elas forem estimuladas, elas estão super abertas para isso, elas querem isso, né? Porque a gente aqui percebe que a educação que no Brasil tem nas escolas já não está muito congruente com as crianças que a gente tem hoje. As crianças estão um pouco mais agitadas, elas estão com, já como a Lígia mesmo falou, um mindset já mais aberto, né? E às vezes o próprio professor não acompanha isso. Então, às vezes, o professor já acaba até bloqueando, né, um projeto tão maravilhoso como esse, e que a gente está vendo os resultados fantásticos aí, que os próprios alunos querem mais. Isso é fantástico, né? Silvia, e será que não é por isso que hoje tem tanto o diagnóstico de hiperatividade? Com certeza. Porque, Com na certeza. verdade, as crianças já não estão mais ali. O mindset mudou, né? Mudou, mudou. Só que a gente não está tendo isso, né? Essa Então, visão. Não é que não tem essa visão, é que às vezes a gente também quer ficar dentro da nossa caixa, no conforto, né? E a gente sair da caixa, a gente vai ter que estudar, a gente vai ter que gerar novas estratégias de aula, a gente vai ter que fazer novos programas, vamos ter que fazer um planejamento diferente. Então, tudo isso gera o quê? Trabalho. E aí a gente precisa ver se as pessoas querem esse trabalho também. Só que você não ter esse trabalho, você acaba limitando o crescimento de alguém também, né? Então, verdade. Mas eu preciso levantar um ponto também super interessante, que é nós estamos exigindo, que é o que eu tenho tentado não fazer, por isso que o programa tem tanta conexão com o professor, tá? A gente está exigindo que o professor que tenha uma formação né, ultrapassada, mas ele continua com aquela mesma formação. A gente está exigindo que ele busque tudo porque está tudo disponível online. Então, quando ele sai da sala de aula, filho, marido, lavar roupa, cozinhar, limpar a casa, descansar, pôr o pé para cima, gente, sentar no sim. sofá e não fazer nada, né? Então, não. Ele não pode fazer isso porque o aluno dele está em outro mundo e ele precisa continuar se dedicando, estudando, tarará, tarará, fora, para sozinho, não em grupo, Não. né? A gente está pedindo que ele trabalhe com os alunos dele em grupo, em colaboração, em projetos, mas ele tem que aprender sozinho quando ele sai dentro da casa dele. Então, que injusto, Também. né? É ali a fonte que a gente tem que mudar. É ali no professor. Quando ele está confortável também em estar fazendo isso, em expondo e trabalhando em grupo, ele consegue transpor. É o que eu falo, eu só sou um gatilho. Quando a gente começa a conversar, ele abre um leque enorme na frente dele, porque ele tem o conhecimento, né? Pedagógico, ele tem os anos de prática que funcionam ou não ali e como ele pode fazer. Então, eu E posso falar, pegando gente, esse... trabalha em grupo. Tem professor Não, que pode colocou em 2, em dupla. Tem professor que colocou em 4. Não fui eu que determinei isso dentro do programa. E pegando esse gancho que você está falando dos professores, né, que quando querem sair da escola também precisam ter esse descanso e tudo mais, como que é para você conciliar o seu trabalho no hospital com esse projeto, com a sua vida pessoal? Como que é para você fazer tudo isso? Então, o trabalho eu tenho que ir cumprir, eu tenho quase 30 anos de formada e adoro, não acho o meu trabalho ainda é recompensador, eu não tenho burnout, não foi por isso que eu engatei nessa nova aventura, e eu vou e faço o que eu tenho que fazer. Eu tenho uma posição que eu tenho flexibilidade de, por exemplo, estar aqui com vocês e chegar atrasada,
né? Então, isso é bom para mim, né? Eu cheguei nessa posição depois de tantos anos, mas tem um ciclo ali que está quase fechando pelos anos de trabalho, né? Como eu adoro o time com quem eu trabalho, eu gosto muito dos médicos e da minha equipe, a equipe que trabalha comigo, então eu continuo. Eu me ajusto facilmente ao horário dos professores. Eu não tenho problema de começar a atender 5 horas da manhã, 5:30 da manhã, dando aula para eles pela diferença de fuso horário. E também tem professor, teve escola que falou: olha, a gente gostaria de fazer às 6 da tarde, porque os professores decidiram que vão para casa e vão fazer o Zoom de casa. Então já está todo mundo ali tranquilo. Eu tento deixar o máximo da informalidade para que o professor não precise estar de maquiagem e tudo mais, ele pode estar imerso na nossa atividade tranquilo, tá? Então, isso é muito gostoso, eu consigo conciliar os dois facilmente. O mais difícil é dar a volta no pessoal, né? Porque tem filho, tem atividade de criança, tem isso, tem as atividades aqui em casa a gente não tem muito ajuda, né? Eu não tenho funcionários aqui em casa, tenho uma diarista, vem uma vez por semana e o resto os filhos fazem. Eles dobram a própria roupa, às vezes eles lavam a roupa, louça todo mundo lava, cada dia lava um. Então, essas coisas, o mais difícil é o leve trás, porque eles ainda não são independentes, né? Ainda tenho que levar, buscar, não sei o que e tal, e tenho que coordenar tudo. Mas já estão maiores, então, todos adolescentes, então a gente ainda, se chegar atrasado, se a mãe chegar atrasada, não é um grande problema. Mas, Você Sei não como é deita no isso, sim. sofá, Eu também não? tenho 3. Você não deita no isso sofá, aí que coloca eu as pernas para cima, não faz isso? mereço também, né? Não, eu faço. E o mais engraçado é, às vezes, meu marido chega e fala assim: filha, ele foi jogar tênis, ele fala: Preto, como você tem mais tempo que eu, você ficou no sofá. Eu falei: não, eu não tive mais tempo que você, né? Eu falei: você teve tempo. Ele falou: não, eu fui jogar tênis. Eu falei: eu coloquei o pé no sofá e fui assistir um programa. Eu também estava no meu tempo de relaxar. É a piada. Cada Verdade. vez que eu estou relaxando, eu tenho tempo para fazer alguma coisa a mais. Não, E que, aliás, né, Cintia, esse relaxar traz novas ideias. Você é muito Sim, criativo se verdade, você relaxa, né? verdade. Que é E eu, o ócio criativo, né? claro, claro. E Total, se eu falar total. aqui muito do relaxar, enquanto eu estou relaxando, eu estou fazendo vídeo. Como o microscópio, você consegue colocar ele num celular, né? Para fazer uhum. observação, eu estou sem nenhuma lâmina aqui, tá? Mas se tivesse, eu vou só mostrar para vocês visualizarem o que eu estou falando. E aí, muitas, eu estou fazendo vídeo, alguma coisa, sentada no sofá, né? E Vamos no modo observando. maker, pessoal. Ó, agora lá a gente vai ser É, uma. ó, É. isso daqui é pólen, né? Aí eu quero um De, desse para mim. Legal. de uma flor. É o máximo. E eu tô lá fazendo. Olha, esses daqui são células de o caule de alguma coisa, Olha que tá? legal. Então aí eu tô fazendo vídeo para postar sentada no sofá, com o pé descansando, com a televisão rodando. Você Mesmo, sabe, Cíntia, mesmo. que eu e a Tatiane, nós tivemos a oportunidade, né, Tatiane, de ver esse Foldscope numa apresentação no Shopping Barigui, na Livrarias Curitiba. Foi Ah, que bacana. Foi máximo! a Alison, do Grupo Mulheres do Brasil, que apresentou para gente. Não teve aqui! Como é que ela tá? Que Sim, tá fofa! ótima. Aham. E ela É, apresentou para um grupo de mulheres do Brasil. Foi bem interessante. que legal, que legal. Ela veio para cá, eles fizeram uma atividade da qual nós aprendemos também as limitações de tempo dentro da atividade, que eles passaram muito tempo montando
o microscópio e menos tempo manipulando e vendo os sim. resultados, né? Então, para o próximo evento, nós vamos levar montados, pela minha sugestão, ou aumentar o tempo que eu fico com eles, para dar Uhum. tempo de fazer tudo. Muito Legal. bacana. Eu ia ver a Alison no final do ano, mas peguei Covid. Meus pais pegaram Covid, foi um horror. Tudo. E agora, já caminhando para o fim da entrevista, né, Cíntia, a gente gostaria que você deixasse uma mensagem para as mulheres empreendedoras do Brasil, as mulheres brasileiras que estão no Vale. Olha, eu acho que, como eu falei, empreender é sair da zona de conforto, né? É você aceitar que você vai estar angustiado, né? Mas eu acho que a gente tem que entender que o ser humano é um ser humano com angústias, angustiado constantemente. E isso não é um problema. Isso é chegar no conforto do sucesso. Aí você vem com a sua própria a próxima angústia, né? E pode ser a angústia para engatinhar, a angústia para caminhar. Você só tem um peso maior quando você está inovando hoje em dia com a consciência que a gente está. Mas tem sempre, você tem um prazo de entrega de alguma coisa, um processo, uma prova, um trabalho, angústia, até a hora que você termina aquilo e fala, ufa, terminei. Então, aceitar isso, e isso faz com que as pessoas tenham persistência e resiliência, porque senão dá vontade de desistir todos os dias. Fala, por que que eu me meti nessa? Mas Exatamente. para todas que estão aí tentando, se você tiver um propósito e se você acredita naquilo, tem que ser resiliente. Isso mesmo. Ótimo, ótimo. Excelente. Cíntia, muito obrigada pela sua disponibilidade aí de conversar com a gente, de trazer para a gente esse projeto maravilhoso que mostra como conseguir inovar e despertar o interesse da criançada e dos adultos também, né? Porque a gente, professores também, né? Evoluir na discussão científica e mais, evoluir na discussão de trazer para a prática as coisas, né? Então, muito obrigada mesmo, obrigada às voluntárias, a Tatiane, a Silvia e a Lígia, por estarem aqui participando. E nós estamos, então, encerrando o podcast Pílulas de Inovação do Vale. Sigam-no no Instagram, no grupo Mulheres do Brasil V Silício. E lá vocês vão encontrar os links para todas as mídias sociais em que é veiculado o nosso podcast. Comentem, deem sugestões, ativem as notificações e fiquem conosco para o próximo episódio. Até mais. Obrigada pelo convite. Muito Tchau. obrigada. Beijo. Obrigada, obrigada.